A paz do Senhor, mais uma vez, vamos meditar nesta manhã no assunto muito urgente. O tema do assunto é: aonde devemos pregar o Evangelho? Repita comigo: aonde devemos pregar o Evangelho? Vamos ler a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 2 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 2 a 4. Diz assim: E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Entretanto, os que se dispersaram iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Versículo 4, quero repetir, de Atos 8, verso 4. Os que iam sendo dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, fala conosco, em nome de Jesus, pela tua palavra. Amém. A Bíblia fala da grande comissão, duas missões mais importantes daquele que crê em Jesus, daquele que aceitou o compromisso, aquele que é um cristão, que deixou o pecado, que se converteu. Existe um trabalho que não é uma opção, fazer ou não fazer, mas é um mandamento que Jesus, ao ressuscitar, disse em Marcos 16, verso 15: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E se levantou uma grande perseguição na igreja primitiva por causa da pregação de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, um dos 7 diáconos. Se levantou uma grande perseguição contra a igreja e muitos se dispersaram, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Mas eles tinham uma visão meio restrita, pensavam que o evangelho era apenas para os judeus. Mais tarde, Deus levanta o apóstolo Paulo para levar o evangelho para os gentios, o povo que não é judeu. Repetindo o verso 4. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Então a mensagem é: aonde devemos pregar o evangelho? Primeiro, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer o que é o evangelho. O evangelho, que vem do grego dinamos, quer dizer explosão, dinamite, notícias alvissareiras, boas notícias, boas novas. Quais são? Jesus morreu no seu lugar, ressuscitou para te justificar diante do Pai. A Bíblia diz que não há nenhum justo na terra, porque todos pecaram. Porém, a boa notícia raiou. Existe esperança, existe perdão do pecado, existe uma chance, existe uma oportunidade, que é fazer a nossa parte. Deus fez 100%. Jesus na cruz disse: está consumado. Entregou o Espírito ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas 23, versículo 46. E Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou para se cumprir as Escrituras também. Então, quais são as boas notícias? Jesus morreu por mim, repita, Jesus morreu por mim e ressuscitou para me justificar.
Já não sou um pecador condenado, sou um pecador justificado. Essa é a boa notícia. Mas aonde espalhar isso? Primeiro, eu vou dizer alguns lugares que podemos fazer isso. Primeiro, nas ruas, onde você anda. Entregue o folheto e fale, no mínimo isso. Jesus morreu por você, ressuscitou, e a sua parte é deixar o pecado. Podemos falar isso nos pontos de ônibus, ponto de táxi, nas clínicas, nos bares, nas casas, nos colégios, na universidade, nas boates. Nas boates. No carnaval, quando tinha, eu evangelizei muitas vezes no carnaval. Da parte. Por quê? Porque cada ser verdadeiro é um perdido, é um pecador perdido. O crente é pecador? Sim, um pecador salvo por Jesus. Ou Jesus te salvou, ou você continua perdido. Você é salvo, ou ainda é perdido. Você é preso em algum pecado, ou já está salvo? Porque quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele disse, colocará o nome do menino de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo Gabriel apareceu a Maria, que estava grávida. Tu terás um filho e colocarás o nome dele de Jesus, porque ele livrará o povo dos seus pecados. A palavra salvar, no Antigo Testamento, tem o sentido de livrar. Quando Davi falou, salva-me dos meus inimigos, ele está dizendo, livra-me. No Velho Testamento, a palavra salvação tem o sentido de livrar. No Novo Testamento, a palavra salvar significa, tem o mesmo sentido de libertar, tornar livre. Irmão, irmã, medite sempre nisso, na grandiosidade da liberdade que você tem para desfrutar das grandezas, desfrutar das maravilhas do Evangelho. Mas isso só se na lei do Senhor. Vendo os meus infelizmente, há muitos no nosso meio que com que o Espírito coração. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Toda manhã o Espírito Santo me lembra algum versículo, alguma situação, alguma coisa do passado de bom na fé, igrejas que você congregou, pastores que te ensinaram. Sempre Deus guarda lembretes na nossa memória para a sustentação da nossa fé. O salmista orou, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva. Sustenta-me com a tua palavra e de contínuo me recrearei nos teus mandamentos. Na lei do Senhor. Aleluia. Então, o tema, onde pregar o Evangelho? Diz aqui, em Atos 8,4, todos que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E Filipe desceu a Samaria.
Ué, Filipe estava em Jerusalém? Eu, ao nível dos pecadores. Ah, não pode pregar na boate. Por quê? Desça na boate. Desça nos bares. Dos pecadores para poder falar com eles. Jesus comia com pecadores e prostitutas e cobradores de impostos. Como você vai evangelizar sem um contato social? Como você vai evangelizar sem fazer amizade? Como é que você vai evangelizar parado só no seu círculo de amizades? Não. Tem que ir por toda parte pregando a palavra de Deus. E Filipe desceu a Samaria. Anos. E mais tarde, está escrito aqui, Atos 9:31, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e caminhava no temor do Senhor. E pelo encorajamento do Espírito Santo, crescia em número. O Espírito Santo é o animador do crente, o encorajador do crente, aquele que leva a obra avante, é o Espírito Santo. Levar o Evangelho em toda parte, em todo lugar. Eu tenho o hábito de colocar folheto no porta-carta, mas oro primeiro, Senhor, abençoa a mão que pegar esse folheto, ajuda quando lê a entender. Eu não dou um folheto sem orar. Ele pode até não ler, mas eu fiz a minha oração. Mas é melhor dar de mão em mão e conversar um pouco. Tem muita gente que chegou de ler esses folhetos. Aí, tem gente que pede um folheto, mas não é todos. Então, precisamos ir por todo lugar pregando o Evangelho. Agora, de acordo com a visão que de longe, né? Então fica em Jerusalém, outros podem ir mais adiante, vai para a cidade. Você que vai fazer uma viagem quando puder, depois da pandemia, leve folhetos, tem um alvo de evangelizar os parentes, familiares. Isso é muito importante. Também é bom evangelizar por cartas. A minha tia, Terezinha, irmã da minha mãe, foi salva por cartas. Ela mas ela foi lendo as cartas que a minha mãe mandou e um dia ligou a televisão, assistiu R.R. Soares, em casa cantou um hino para nós. O hino do domingo. Domingo eu vou cantar, domingo eu vou adorar, Senhor Jesus. Domingo eu vou andar na sua luz. A minha tia cantando hinos. Nunca cantou um hino. E eu perguntei, tia, já partiu faz uns 2 anos, mas a Bíblia é a carta magna do Criador às criaturas. O carteiro vai de porta em porta. O crente tem que ir de porta em porta. Aleluia! Às vezes não entramos na casa. Em época de pandemia, eu cessei de dar estudos em algumas casas, no Embaré. Mas depois abaixou um pouco a poeira, continuei indo lá, na Pedro Lessa, Alfaia Rodrigues. Mas eu continuo nas visitas. Aqui no culto da tarde,
Está vendo a dona Creuza? Já teve aqui umas 15 vezes. Ela veio no médico, cuidar da saúde, fazer exames aqui atrás na Manuel Torino. A igreja aqui. E o irmão Eduardo Dudu, quando eu não posso ir, eu mando ele no meu lugar. É bom sempre a gente ter parceiros. Outro irmão, temos que nos preparar, irmão, para visitar, para entregar folheto, para evangelizar. Toda a igreja, cada membro de igreja deve se tornar um evangelizador. Como nosso irmão Lucas, aqui da Mocidade, sempre fala: compartilhe, 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 compartilhe. Nas redes sociais, em todo lugar, irmão. A palavra de Deus não tem limite. Aleluia! Glória a Deus. Então, aqui na igreja primitiva, os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, a mensagem do Evangelho sendo difundida em todo lugar. E lá em Atos 17, 6, esses que estão alvoroçando o mundo chegaram até aqui. Possam tudo, chegaram aqui. O apóstolo Paulo, de tanto falar da fé, causou tumulto. Mas é um tumulto santo, não é um tumulto da impiedade. Né? Os ímpios são como o mar agitado, que lança de si mesmo lama e lodo. Isaías 57, 20. Os ímpios não têm paz. Isaías 50. O tumulto que era um tumulto santo. Era todo mundo ouvindo o nome Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Era um tumulto não da impiedade, mas da santidade. John Wesley, metodista, criou um método de estudo bíblico. Os discípulos espalharam um avivamento na Inglaterra e na Europa, o evangelho da santidade. Espalhando santidade. Porque quando você espalha, Jesus falou: tua palavra é a verdade. E o crente, diz a Bíblia que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aleluia! O amor não é injusto. O amor não faz contenda. O amor é fiel. Ele não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Vamos ver se a gente encontra esse texto. Está em 1 Coríntios, no capítulo 13, o capítulo do amor, verso 6. 1 Coríntios 13, versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Qual é a alegria do crente? Espalhar justiça, espalhar verdade, espalhar esperança, espalhar fé, espalhar boa nova por toda parte. Olha aqui, eu vou ler de novo.
1 Coríntios 13, verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. Faz-me lembrar um Salmo 149, 2. Alegre-se Israel naquele que o criou. Salmo 149, 2. Alegre-se Israel naquele que o criou. Devemos cultivar a alegria do Senhor, irmão. Cultive a alegria orando. Paulo orava com alegria pelos filipenses. Filipenses 1, verso 4. Vamos ler aqui. Paulo dobrava o joelho não com tristeza, mas com alegria. Em todas as minhas súplicas, sempre faço oração por vós com alegria. Alegria de interceder, alegria de orar, alegria de ler a Bíblia, alegria de obedecer, alegria de ficar quieto quando é para ficar quieto. O crente, irmão, tem que ser alegre. O Evangelho, irmão, é a maior terapia que existe. A pessoa que lê a Bíblia, que medita um pouquinho cada dia, canta, não tem tristeza que derrote esse crente. Problema tem, dificuldade vai vir, tentação vai aparecer, mas não tem problema, irmão. A nossa alegria é maior, é uma grande alegria. No Salmo 43, vamos ver a alegria do salmista. No Salmo 43, versículo 3 e 4. Salmo 43, 3 e 4. Envia a tua luz, Senhor. Envia a tua verdade para que me guiem, e elas me trarão a teu santo monte, a tua habitação. Olha aqui o 4. Salmo 43, verso 4. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Eu louvarei ao som de harpa, ó Deus meu, Deus meu. Está vendo? Irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e o louvarei. O louvor é uma expressão de alegria em Deus. O que é louvor? É o cântico de gratidão. Não cante só com os lábios. Cante com a alma, agradecendo tudo que Jesus é e fez por nós. Então, essa é a grande razão de a gente levar o Evangelho em todo lado. Porque o Evangelho é uma boa nova de grande alegria. Quando Jesus nasceu, lá em Lucas, no capítulo 2, os anjos cantaram, os pastores foram até Belém ver o menino, magos do Oriente vieram adorá-lo. E Lucas, capítulo 2, versículo 10, na passagem dos pastores de Belém, naquela mesma região, havia pastores que estavam nos campos, guardando seu rebanho durante a noite. Um anjo do Senhor lhe apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, ficaram cheios de grande temor. Mas o anjo lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O que aconteceu? Hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Jesus não é só Salvador. Ele não ia só na cruz livrar nós do pecado. Ele quer ser o Senhor de cada dia de nossa vida. Marque esse texto. Lucas 2, versículo 11. Salvador, que é o Cristo, o Senhor.
O apelo que os apóstolos faziam para a multidão não é aceitar Jesus como Salvador, mas aceitar Jesus como Senhor. Ele quer ter a primazia, tomar o seu senhorio, submissão ao Senhor, ao dono. O crente tem que ser submisso ao Criador, ao Senhor. Nós temos um Senhor. Ele é o Senhor da nossa mente. Ele é o Senhor do nosso espírito. Ele é o Senhor da nossa alma. Ele deve ser o Senhor do nosso corpo. Você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Isso é ser cheio do Espírito Santo. O Senhor quer controlar pelo seu Espírito nossa vida. Aceitar Jesus como Salvador e seguir todos os dias como Senhor. Em Colossenses 2:6, vejamos o que o apóstolo Paulo fala aqui, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, tem uma passagem que fala sobre senhorio. Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, andai nele. Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, andai nele. Como é que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo? Aqui não está falando Salvador. Assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, andai nele. Colossenses 2:6. Ainda em Atos, Pedro na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Pedro, pregando na casa de Cornélio, disse que Jesus Cristo, o Senhor de todos. Mas nós temos que deixar ele ser Senhor. Nunca se esqueça que você tem liberdade de ser rebelde, ou liberdade de ser obediente. Temos duas liberdades: rebeldia, como Satanás, que está condenado por ser rebelde, ou ser filhos obedientes, não se conformando com as concupiscências da carne, que havia na nossa ignorância. 1 Pedro 1,14. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Atos, capítulo 10, a pregação de Pedro a Cornélio, na casa de Cornélio, anunciando Jesus como Senhor de todos. Aleluia! Então, aonde pregar o Evangelho? Em todo lugar. Aonde é um ser humano, ali você pode parar, conversar, no mínimo, dê um folheto, no mínimo, aponte onde é a igreja, mas não deixa passar ninguém. Não deixa passar ninguém, irmão. Crie esse hábito. Eu criei esse hábito. Não passa ninguém que eu não falo. Às vezes escapa um ou dois, mas eu pus esse hábito. Na minha rua tem uma biqueira. Aí eu dou folheto lá e converso. É terrível. Mas tem que falar. Tem que falar. Alguns estão indo na igreja do meu filho, jovens ainda, na igreja 100% Vida, que é perto de casa, porque eu estou falando, estou empurrando. Tem que falar para todo ser humano. Todo ser humano, ele pode xingar, ele pode rejeitar, mas tem que ouvir. Deus falou para Ezequiel,
não seja rebelde como a casa rebelde. Tudo que eu mandar tu falar, tu falarás. E Ezequiel falou a palavra para os rebeldes que não queriam ouvir. Fale, quer ouço, quer deixe de ouvir, porque são rebeldes. Mas tu não seja rebelde como a casa rebelde. Então, meus irmãos, evangelizar é para todos nós. Não sejamos rebeldes. Vamos levar a palavra de Deus em todo lugar. Amém? Oremos. Senhor, te agradecemos que a tua palavra não volta vazia, mas prosperará no coração de alguém. Nos desperta mais e mais nesse sentido, que a tua palavra tem que ser levada em todo lado. Contar a história da cruz, a história da tua morte e ressurreição. Somente tu, Senhor, pode nos justificar. Dá-nos a tua graça para continuar semeando. E abençoa o teu povo que escutou esta palavra. Que muitos possam compartilhar e saber que em todo lugar há necessidade de uma boa informação do teu santo evangelho. Em nome de Jesus, amém.